Muito bom dia a todos os ministros, companheiros no ministério deste tempo final, ali em Manizales, na Igreja Missionária do Sétimo Selo, congregação que o reverendo Jorge Angelos pastoreia, e os irmãos também, alguns também que se encontram no Vale de Cauca, e Dele Cafeteiro, e toda esta zona ali na Colômbia. É realmente um privilégio e uma bênção poder, para mim, enviar estas palavras de saudações, hoje 26 de janeiro deste ano de 2023, conscientes que nesse tempo é o tempo onde o reino dos gentios será tirado e Deus vai estar estabelecendo o reino do Messias Príncipe, onde primeiro vamos ter 1000 anos e depois toda a eternidade, onde esse reino do Filho de Davi, deste tempo final, ou seja, reino que Deus prometeu a toda a sua descendência e que o arcanjo Gabriel, a ele foi pronunciada essa promessa à Virgem Maria, onde ele disse que este filho que nasceria se sentaria no trono de Davi. E essa promessa não se cumpriu nos dias de Jesus, porém era uma promessa que seria dada no fim do tempo, ou seja, seria cumprida no fim do tempo, e era pela descendência de Judá, onde Deus daria a promessa. Eu estou procurando aqui em São Lucas capítulo 1, ali onde ele disse, no versículo 32, depois que ele disse que se chamaria Jesus, esse filho que nasceria, continua dizendo, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Vê que o reino que estaria se estabelecendo no milênio por toda a eternidade, veja, é um reino que não estaria depois mudando como veio mudando o reino dos gentios em suas diferentes etapas. Já na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, ali é a etapa final do reino dos gentios e é então novamente estabelecido o reino de Deus. E digo novamente, porque no princípio, no Jardim do Éden, antes de Adão cair, esse reino que estava ali, no tempo de Adão, era o reino de Deus, onde não tinha pecado, e ele podia ter controle sobre a natureza, ou seja, ele tinha o controle sobre a natureza e podia viver eternamente. Mas após a queda, foi tirado todos esses direitos dele porque ele não esperou o tempo de prova para ser adotado, ou seja, ele não passou pela prova para a sua adoção. Mas esse reino estará sendo estabelecido aqui na Terra, no meio da raça humana, por meio da descendência de Davi, porque observem, é por meio da descendência de Davi que esse reino vai ser estabelecido nesse planeta Terra, porque tem que ser um descendente de Davi.
E aí, por meio dessa descendência, veio Jesus, ou seja, o cumprimento da primeira vinda do Senhor veio por essa descendência de Davi, que sabemos vem da tribo de Judá, ou seja, veio da tribo do sul, que é essa descendência de Davi, e na sua segunda vinda tem que vir também por esta tribo, pela descendência de Davi, que sobe e chega por ali, a tribo de Judá. E por outro lado, a tribo do norte, que são encabeçadas por Efraim. Essa tribo vem então a estar na mão do profeta também, ou seja, vem a tribo do sul e a tribo do norte, que são as duas varas ali na mão do profeta, de Ezequiel capítulo 27, para que nesse tempo final seja um na mão do profeta, e assim se faça a obra de reclamação como leão da tribo de Judá. Isso tudo que foi falado nas mensagens do reverendo William Branham e também do nosso amado irmão e amigo William Souto Santiago, o qual trouxe mais luz de tudo o que significa essas varas nas mãos do profeta, e também de onde é que estaria sendo manifestado o Filho do Homem nesse tempo final, com os seus anjos, e a tribo de Efraim, que é de onde o nosso irmão William veio. Em uma ocasião ele disse a Osvaldo Natali, e estivemos conversando enquanto ele esteve aqui, que o nosso irmão William disse a ele, quando ele ia ali onde estava um rabino no Brasil, e disse, Osvaldo disse que eu sou da tribo de Efraim. E vejam que a tribo de Efraim é do reino, vamos ver aqui, da tribo do norte, ou seja, que a tribo de Efraim, que é o reino do norte, e a tribo de Judá, a tribo do sul, a tribo de Judá com a de Benjamim, que são duas tribos. Essa descendência veio da tribo de Efraim, ou seja, do norte, veio o nosso irmão William. E a tribo de Judá, que é a outra vara, da descendência do cumprimento nesse tempo final do que vai vir. As duas varas em sua mão, que é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Se no cumprimento da primeira vinda estiveram ali os ministérios de Moisés e de Elias, nesse tempo de adoção, tem que estar no meio da igreja, por essa linhagem de Judá, tem que aparecer alguém
que tenha essa linhagem de Judá e que tenha na sua mão, nesse tempo final, as duas varas juntas. Eu estou procurando aqui um lugar onde ele falou. Vamos ver se eu consigo. Onde ele disse que ele não pode fazer nada sem a vara vamos ver aqui. Se eu acho aqui rapidinho, eu tinha marcado. A pessoa não pode fazer, uma vara não pode fazer, ou seja, uma descendência não pode fazer nada sem a outra. Vamos ver se eu consigo por aqui rapidinho. Aqui eu consegui, esse é de 2015. Da mensagem Prepara-te para o Encontro com Deus. Vou ler apenas uma partezinha aqui. E vamos falar depois disso em um estudo mais completo. Mas como saiu aí do reino do Messias e tudo isso, hoje vamos dar apenas ali um toquezinho apenas e vamos ver o que diz aqui. Sem o cetro da tribo de Efraim, que governa sobre as 10 tribos, o reino do norte não pode ser estabelecido o reino de Judá. Ou seja, sem o cetro da tribo de Efraim, que é a tribo do norte, não pode ser estabelecido o reino de Judá, o reino do Messias. Portanto, o reino do Messias e o Messias virá pelas duas varas, os dois cetros, unindo-os em uma só vara, em um só reino. E isso vai ser na visita e encontro com o nosso Deus no último dia, o qual vai ser na visita e encontro com o Messias em sua vinda ao seu santo monte, que é a sua igreja, chamado também o Monte de Sião. Lembrem que o Monte da Transfiguração esteve ali também, a vara de Judá, e estava ali esse cetro, mas não estava a vara de Efraim. Por isso, ele não podia estabelecer o reino nesse tempo. Agora, no Monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final, aí vai estar a vara de Efraim e a vara de Judá. E isso é algo muito grande. Porque observem, continua dizendo, e aí em seu templo, em seu corpo místico de crentes, o qual é o templo humano de Deus, o corpo místico de crentes, a vara de Efraim, no tempo onde esse filho seria adotado, estava sendo adotado ali. Vejam, foi o tempo onde ele não estabeleceu o reino. Quando perguntaram a ele, restaurarás o reino de Israel nesse tempo? E ali ele respondeu e disse, não corresponde a vós saber o tempo e as estações que o seu pai pôs em seu só poder, ou seja, que o pai pôs em seu poder apenas. Ou seja, que não foi, esse reino não foi estabelecido ali, nesse tempo, porque não estavam as duas varas juntas. E ao não estar, não podia ser estabelecido este reino do Messias. E também nos diz
na mensagem Elias no Monte de Deus, pregado 6 de novembro de 2016, diz que Deus nos permita nesse tempo ver o monte de Deus, saber qual é o monte de Deus e ver a Deus manifestado no monte, falando ao povo, e depois vê-lo chamando e juntando os eleitos do povo hebreu, que são 144.000, 12.000 de cada tribo, porque vai ter uma restauração do reino de Davi, para o qual as duas varas, vara de José na mão de Efraim, que é o que tem as bênçãos da primogenitura que Jacó lançou no dia que abençoou a Efraim e a Manassés. Ou seja, vejam que esse reino do Messias não pode estar restaurado sem a vara de Efraim, porque é aí onde está a bênção da primogenitura. Por isso, onde eu li a vocês, que diz que sem o cetro da tribo de Efraim, que governa sobre as 10 tribos, reinos do norte, o reino de Judá não pode ser estabelecido. O reino do Messias, ou seja, o reino do Messias, é o reino que vai ser estabelecido por meio da tribo de Judá, mas não pode ser estabelecido sem o cetro de Efraim, sem a bênção da primogenitura. Por isso tem que estar juntos. Quando esse reino foi dividido nos dias de Salomão entre os filhos, vejam, ali esse reino se rompeu e se dividiu. Mas agora nesse tempo final, vem novamente a estar juntos esses reinos na mão do profeta. E continua dizendo, Jacó no dia que abençoou Efraim e a Manassés, e a vara de Judá, a vara de comando, de príncipe, na mão de Judá. Essas duas varas foram divididas em 2 reinos no tempo do filho de Salomão, pelos pecados de Salomão, e nesse tempo final serão juntados esses 2 cetros, essas 2 varas de comando, de príncipes, para a restauração do reino de Davi, trono de Davi, para o glorioso reino milenial, onde as nações vão ser salvas, que não sejam destruídas durante a grande tribulação, e chega até Jerusalém para oferecer adoração a Deus e levar suas ofertas e dízimos ali, a capital do reino do Messias, que vai ser um reino de Davi restaurado. Portanto, estejamos preparados, porque estamos no tempo final, onde essas coisas têm que acontecer, e tudo o que vamos ver é Deus em seu Monte Santo, a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e é aí que nós vamos ver a Elias em sua 5ª manifestação ministerial, ou o ministério de Elias por 5ª ocasião, e o ministério de Moisés por 2ª ocasião, e o ministério de Jesus por 2ª ocasião, ou em 3ª ocasião. Tudo no monte de Deus, tudo no monte de Deus, na qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E na mensagem O Trono e Reino do Filho de Davi, pregado 18 de dezembro de 2016, em Buenos Aires, Argentina, diz: para o tempo final vai ser restaurado o reino de Deus na terra, as tribos todas vão ser unificadas, as tribos perdidas ou chamadas tribos perdidas, mas Deus não perde nada, são recolhidas nesse tempo final as 10 tribos perdidas e vão se unificar o reino de Davi, as 2 varas ou cetros de comando dos príncipes, do príncipe do reino do norte e o príncipe do reino do sul. Agora vejam que em Apocalipse capítulo 12 e também em Daniel capítulo 12 e Daniel capítulo 10, vemos aí como são identificados esses arcanjos como príncipes, ou seja, o grande príncipe que está da parte do teu povo, diz ali Gabriel, referindo-se ao arcanjo Miguel. Ou seja, que o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel estarão nesse tempo final na mão do profeta. Ou seja, vejam, da tribo de Efraim, ele tinha dito que ele era da tribo de Efraim, ou seja, aqui podemos já identificar Gabriel ali,
como neste tempo final manifestado e posto como descendente da tribo de Efraim, da tribo do norte. Ou seja, vejam como tudo que está nos céus, ao ser materializado na terra, e consequentemente tem que ter uma ordem divina, com qual tem que vir por uma descendência, que é essa descendência pela qual vem a bênção da primogenitura, vem pela linhagem de José, na qual abençoou, Jacó abençoou ali os filhos de José e pôs a sua mão direita sobre Efraim, e é aí que está a bênção da primogenitura, o qual é a cabeça dessas tribos do norte. 10 tribos. E Gabriel, o arcanjo Gabriel, veio por essa descendência. Por isso que o reino do Messias Príncipe, que é pela tribo de Judá, não pode estabelecer o seu reino sem a bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura, lembrem, que está contida no título de propriedade. Portanto, o título de propriedade, a bênção da primogenitura está contida no título de propriedade. O título de propriedade é o servindo pela linhagem de Efraim. Vejam como ele nos falou esse tempo todo da bênção da primogenitura e a deu a conhecer a nós e nos abençoou com a bênção da primogenitura. E ele falou e disse: eu abençoarei e serão benditos. Porque ele tinha, estando nesse planeta Terra, em seu corpo de carne, a bênção da primogenitura, que tinha que ser falada a toda a igreja do Senhor. Porém, faltava algo, porque os 2 reinos estavam divididos. Ao estarem divididos, não pode se estabelecer o reino do Messias. E nesse tempo serão consolidados os 2, ou seja, por um lado nós vemos a bênção da primogenitura que foi dada, ou seja, a igreja do Senhor, mas falta algo. Falta esse cumprimento da vara de Judá, que é o príncipe que está sobre o filho do teu povo, diz ali em Daniel capítulo 12, e este é o arcanjo Miguel. Ou seja, que vai vir nesse tempo final, na etapa final, esse poderoso príncipe. E por isso, há um detalhe muito importante, onde ele sempre me dizia: diga a eles que tu és da tribo de Judá. E vocês podem ver como, em uma forma tão simples, Deus está cumprindo algo tão e tão grande no programa divino, no meio da raça humana. E aí, com essa descendência por meio da tribo de Judá, e na mão desse profeta, então, venha se consolidar o reino do norte, o reino do sul, e venha a ser na mão do profeta. E é aí onde é que é estabelecido o reino do Messias. Quando perguntaram a ele: restaurarás o reino de Israel nesse tempo? Ele disse: não corresponde a vocês, mas agora, quando perguntam a essa descendência de Judá, ao descendente de Judá, vais restaurar o reino do Messias nesse tempo? Pois agora a resposta para todos os escolhidos de Deus nesse tempo final é: sim, Senhor. Sim, vai ser restaurado o reino do Messias nesse tempo. E sim, corresponde a vocês conhecer esses grandes mistérios que Deus tem reservado e agora que tem estado sendo abertos para que vocês conheçam o mistério da restauração do reino do Messias Príncipe, do reino de Israel, do trono de Israel, na terra de Israel, onde vai se governar o mundo todo. E sim, corresponde a vocês conhecerem esse mistério, povo escolhido de Deus, do corpo místico de Cristo, da era de pedra angular e dispensação do reino. Corresponde a vocês conhecerem os mistérios do reino dos céus, e corresponde a vocês saberem o tempo na qual Deus está realizando
para o cumprimento do estabelecimento do reino do Messias nesse tempo final. Corresponde a vocês saber. E corresponde conhecerem todos esses grandes mistérios, os quais têm estado sendo abertos neste tempo final. E assim, o cetro de Efraim e o cetro de Judá vai vir a ser um na mão do profeta. Continua dizendo, as duas varas ou cetros de comando, na mensagem, o trono e o reino do filho de Davi, as duas varas ou cetros de comando dos príncipes. E quais são os príncipes poderosos? E os principais nos céus? O arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel, do príncipe do reino do norte e o príncipe do reino do sul, da tribo de Judá, e o cetro da tribo de Efraim vão ser juntados na mão de um profeta, o Filho do Homem, no tempo final. E isso vai ser diante de Deus, na mão de Deus, através de uma manifestação do Filho do Homem. Porque como Filho do Homem é a manifestação de Deus em um profeta no tempo final, antes de se sentar no trono de Davi. Quando se sentem no trono de Davi, vai ser como Filho de Davi. Qual o reino milenial? Para o reino milenial será começado como capital em Jerusalém, Distrito Federal em todo o território de Israel. Como Distrito Federal, é um reino judeu prometido a Davi e através de todos os profetas prometidos ao povo hebreu. E esse reino vai cobrir a terra, vai governar. Muitos povos se unirão a esse reino e se administrará desde Jerusalém como capital no reino do filho de Davi. Agora vejam, a tão grande promessa que o povo hebreu tem, onde Deus vai estar estabelecendo o seu reino na terra de Israel, e dali vai se governar todo o planeta Terra. Em Revelação capítulo 4, na parte 3 de Revelação capítulo 4, nos diz o reverendo William Branham, na página 64, diz: agora no lado oriental, no lado oriente, aqui mesmo, apontarei, para que estejam certos de tê-lo. Poente era sempre Judá. O lado oriente, escreve, oriente é igual Judá, leste. Esta é a porta, Judá. E com Judá era a cabeça de 3 tribos com sua bandeira, 3 tribos com sua bandeira, a bandeira de Judá. Ou seja, lembrem, quantos viram os 10 mandamentos de maio, os 10 mandamentos, correto? E o leem aqui mesmo na Escritura. A Escritura ali tem dito, isso foi Judá no lado oriente. No lado oeste, aqui embaixo, agora o juntam. Podem lê-lo no Êxodo e demais, enquanto ele saindo foi Efraim. E ele tinha 3 tribos em sua bandeira, correto. Efraim. Vejam. E ele escreve oeste, Efraim. Ou seja, que é no oeste, onde a tribo de Efraim, que são o reino do norte, e a tribo de Judá, que é o reino do sul, estarão juntos. Tem que estar juntos. Para que seja consolidado este reino e seja assim as 2 varas na mão do profeta. Ou seja, esses 2 reinos, vejam como se unem um com o outro. Agora vejam o que ele nos diz na página 453 do livro dos selos. Em espanhol diz: como na metade do parágrafo, mais ou menos, diz: agora observemos, fixemos nesses judeus, eles estavam cegos e não era assunto deles que pudessem mudar, porque Deus tinha feito assim, e assim vai ser com eles até a era quando chegue o profeta prometido, e escreve a era de pedra angular e o seu mensageiro.
podem enviar missionários e quantas coisas mais, mas Israel nunca vai ser convertido até que chegue esses 2 profetas, e isso vai ser depois do rapto da igreja gentia. É igual, lembre que há um rapto espiritual e há um rapto literal. Se não sobe ao rapto espiritual, não vai subir no rapto literal. Agora, há um chamado da 7ª era, neste tempo final, onde se percorre as 7 etapas consecutivas, e dali, dessa 7ª, se faz este chamamento também, onde vem a ser paralelo ao tempo da década de 70, e novamente volta este ciclo se cumprir, e vem esse chamado a subir a pedra angular dentro dessa etapa. Ou seja, que depois que esse rapto espiritual acontece ali, é que a igreja do Senhor está pronta para obter a sua adoção, como foi no tempo de Jesus, que teve que subir ao monte da transfiguração, tipo e figura desse tempo final, do aposento alto espiritual, que é a era de pedra angular, onde aí vai estar sendo preparado, estarão sendo preparados os escolhidos para obterem a sua adoção. E ainda ficaram ali embaixo, nesta parte 7ª, os outros discípulos. Vejam, houve um grupo que não subiu. E em seguida, vejam, em seguida que isso aconteceu, vê que a igreja é raptada. Agora, isso tem diferentes ângulos e diferentes cumprimentos. Continua o irmão Branham dizendo, é tão igual como foi impossível para a era do bezerro poder receber a chamada do leão, porque Deus disse em sua palavra que tinha saído o espírito de bezerro, e depois as eras, os reformadores, saiu o homem. Vê o que eu digo? Isso podiam apenas receber nessa era, e por ora eles estão cegos. Mas vai vir a era, quando terá chegado no final para os gentios, e escreve a 8ª era, a da pedra angular, a 8ª era da pedra angular. No final dos gentios, vejamos como uma árvore. As raízes foram judias, depois a árvore foi cortada, e os gentios foram enxertados na árvore de oliveira silvestre, e agora está produzindo seu fruto. Mas quando esta noiva gentil é cortada, como eu falei na mensagem da águia noiva, e é levada à presença de Deus, Deus então porá aqui do lado dos gentios incrédulos as virgens fátuas que ficaram, e enxertará de novo aos judeus. Assim ele prometeu fazer, mas até que chegue esse dia, e escreve o 8º dia, pois o que sabe para onde vai, ele está bem, e o que não sabe, está tropeçando nas trevas. Veja, ele escreve aí, as raízes foram judias, e a árvore noiva termina com judeus na copa. Eu vou repetir isso, que ele escreve aí. As raízes foram judaicas, judias, e a árvore noiva termina com judeus na sua copa. E vejam aqui algo também. No escrito desta página, nas notas ele escreve: Deus restaurará a árvore de oliveira, os ramos judaicos, quando corte aos gentios. Ou seja, quando termine o tempo dos gentios, na etapa da dispensação da graça, quando isso termine, então Deus vai restaurar esta árvore de oliveira, os ramos judaicos, judeus. Agora vejam aqui o que ele está dizendo. Vamos ler de novo, diz, mas até que esse dia chegue, este 8º dia, pois o que sabe para onde vai, ele está bem. E o que não sabe, está tropeçando nas trevas. Vejam, porque está abaixo e não subiu
a essa etapa onde Jesus estava sendo adotado ali e estavam todos confusos e todos tropeçando porque não podiam expulsar esse espírito que estava naquela pessoa, ou seja, estavam confusos porque para eles já era o tempo onde tinha que estar se cumprindo inúmeras coisas que Jesus havia dito a eles antes deste capítulo 17 de São Mateus, e eles pensavam que também podiam ter tudo isso sem subir ao cume para serem adotados. E isso é um ministério adotado que faz esse trabalho. Por isso, quando Jesus desceu, logo ele expulsou esse espírito e vejam como eles não puderam fazê-lo. Não tinham chegado à etapa de adoção. Pensaram que o tinham e não puderam tirar esse espírito, expulsar esse espírito diabólico dessa pessoa, como aconteceu no dia de Pentecostes. Pensaram que o tinham, como o irmão Branham disse em uma das mensagens. Já o temos, vamos sair. E o que fizeram foi que voltaram novamente para trás, para a sétima era. Tudo isso representado no que eles fizeram ali. Agora, vejam que é preciso estar na era de pedra angular e na era de adoção para obter essa bênção da adoção. Vejam, e então, se não sobe, e então o que acontece é que ficam tropeçando nas trevas. E onde é que estão as trevas? Na sétima era. E onde é que há luz? Na era de pedra angular. É aí onde tudo se vê clarinho. Continua dizendo, na página 453, é como foi nas diversas eras da igreja, sob o poder da unção, da promessa, cada um receberá a Jesus Cristo, mas não vai acontecer durante o tempo dos gentios. E ele escreve as 7 eras. Agora veja algo aqui muito importante, onde tudo isso vai estar acontecendo fora das 7 eras. Ele escreve do lado. Eu não sei se eu li aí onde ele diz. Então vai ser quando os judeus serão convertidos nessa era. E ele escreve 8ª era, para que o tenham aí também. 8ª era. É como foi nas diversas eras da igreja, sob o poder da unção, da promessa, cada um receberá Jesus Cristo, mas não vai acontecer durante o tempo dos gentios. E escreve as 7 eras. E escreve do lado o selo de Deus. O recebem os 144 mil. Agora temos visto assim, bem ligeiro por aqui, alguns lugares que tinha por aí, marcados, para em algum momento ler a vocês. E nesses dias passados, o nosso irmão Miguel tem estado tocando nesse tema do que é a descendência da tribo de Judá e da tribo de Efraim, mas eu acredito que hoje se falou um pouquinho mais claro de todo este grande mistério das 2 varas na mão do profeta, o qual tem que estar juntos para que esse reino seja estabelecido. E já para terminar essas palavrinhas de saudação, que era apenas uma saudaçãozinha, vejam na mensagem A Obra da Pedra que Deus lança, pregado 25 de março de 2006 em Buenos Aires, Argentina, diz: portanto, vamos ver um pouquinho aqui. Teremos que ler desde cima, aqui esse extrato.
vamos ver desde onde nós começamos, nos diz, e consequentemente, vamos ler desde esta parte aqui, diz, e consequentemente, este é o povo abençoado por Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Israel celestial composto por hebreus e gentios. E estas pessoas entre os gentios, há uma porcentagem muito grande que são descendentes das tribos perdidas e alguns também das duas tribos do Reino do Sul, são das ovelhas perdidas de Israel, do Reino do Norte. Porque o Messias foi enviado para abençoar, para socorrer a descendência de Abraão. Portanto, o mistério das tribos perdidas de Israel será aberto à igreja e ao povo hebreu. Esse mistério está contido no sexto e no sétimo selo. E, consequentemente, Israel vai ser que todo o descendente da tribo do norte, que compunha, formavam o reino do norte, o reino chamado Reino de Israel, porque Reino do Sul era chamado Reino de Judá. E para o tempo final vai ser aberto que os descendentes dessas tribos, a maioria foram colocadas por Deus no cristianismo e que a bênção da primogenitura que José tinha e passou a Efraim como cabeça dessas tribos, e temos também a Manassés nessas tribos do norte. E agora podemos ver que essas tribos do norte, embora foram desenraizadas de Israel, levaram uma bênção, saíram, mas tinham uma bênção, a bênção da primogenitura. Por esta razão é que Israel não pode ser restaurado totalmente, não pode ser restaurado o reino de Davi, trono de Davi, para Israel obter a paz imperecível que tanto almeja. Não pode obter esse reino, e está prometido que o vai ter, mas não pode ter sem as tribos do norte. Vejam, não pode estar, esse reino não pode estar estabelecido sem este cetro do norte. É por isso que nas profecias de Ezequiel 37 nos fala das duas varas, uma vara de Judá e outra vara de Efraim. Esta é a vara de José, que está nas mãos de Efraim, porque o reino de Deus na terra, que estava Davi como rei, depois passou a Salomão, e de Salomão passou ao seu filho Roboão. Mas no tempo de Roboão, filho de Salomão, o reino foi quebrado, foi dividido em dois reinos, e corresponderam duas tribos, ficou duas tribos a Roboão, a tribo de Judá e de Benjamim, e a um descendente de Efraim, Jeroboão. Vejam, os nomes iguais, apenas ao rei para o reino do norte, descendente de Efraim, é colocado em espanhol, certamente, um J e um E, ou seja, foi Jeroboão, e era da tribo de Judá, que é do sul, se chamava Roboão, e a tribo do norte foi acrescentada essas duas letras, um J e um E, Jeroboão. E continua dizendo que tem a ver com o nome de Deus. E caíram 10 tribos na mão de Efraim. Consequentemente, portanto, a tribo cabeça do reino do norte é Efraim. Embora que logo houve outro reino, o reino do norte que não era descendente de Efraim, e consequentemente a dinastia de Efraim, que vem ser a dinastia de Jeroboão, não continuou, senão que houve em certas etapas mudança de dinastias, e houve novas dinastias no reino do norte. No reino do sul, houve apenas uma dinastia, a dinastia de Davi. E agora, na mão de um profeta, tinham que ser colocadas as duas varas, vara por Judá e vara por Efraim. Na mão de um profeta tinha que estar isso, o qual tipificava que assim como estava na mão de um profeta, estava na mão de Deus. Portanto, para o tempo final, vai ser achado vara de Judá e vara de Efraim, na mão de um profeta, na mão do profeta final, que Deus envia. E é por isso que Cristo disse, ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Este é um dos mistérios para a restauração do reino de Deus, que é o reino de Davi, ao povo hebreu, e, consequentemente, ser o povo hebreu restaurado em sua plenitude ou totalidade, para ter novamente a Era de Ouro, como teve a Era de Ouro no tempo de Davi,
e no tempo do rei Salomão. E lemos ali, já para terminar ali, lemos no livro dos Atos, vamos ver aqui no capítulo, que foi a escritura que nós lemos, agorinha de memória, no início, ou como que pela metade, diz, no capítulo 1, versículo 6, onde diz, então, os que se vêm reunidos lhe perguntaram dizendo, Senhor, restaurarás o reino a Israel nesse tempo? E lhes disse, não corresponde a vocês saberem os tempos e as estações que o Pai pôs em apenas seu poder, mas recebereis poder quando virá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até nos confins da terra. A restauração do reino de Israel. Esse é o tema que estaremos colocando aqui nesta conversa. Vamos anotar por aqui. A restauração do reino a Israel. Do reino de Deus a Israel. A restauração do reino de Deus a Israel. Vi, como eu disse a vocês correspondem saber os tempos, as estações, e corresponde conhecer este grande mistério da restauração do reino a Israel. E podemos continuar dizendo, e vão receber o poder, vão receber a adoção, quando tenha vindo a vocês e a mim também, essa promessa da plenitude de Deus. E vamos ser testemunhas, claro que vamos ser testemunhas, em todo o planeta Terra. Esses 30 ou 40 dias, vamos treinar bem esses corpos, e assim, até os confins da Terra, vamos estrear bem esses corpos. Ou seja, tudo que Deus esteve falando ali, aos discípulos, ali Jesus antes de subir ao céu, tudo isso que se cumpriu em toda a dispensação da graça, onde o conhecimento da primeira vinda do Senhor foi dado a conhecer até os confins da terra, também vai ser dado a conhecer o mistério. E aquilo foi durante a dispensação da graça, e agora na dispensação do reino estará se dando a conhecer até os confins da terra o mistério da segunda vinda do Filho do Homem com os seus anjos, na restauração do reino. Vamos colocar do reino de Deus a Israel. A restauração do reino de Deus a Israel. Que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês me dão de enviar esta saudação a todos vocês. Deus lhes abençoe. Uma saudação ao missionário Miguel Bemô de Marim e a todos os ministros também que estarão ouvindo esta conferência nesta ocasião, ou mais à frente, o Alerão, e que estarão também ouvindo-a e vendo-a, porque também põe aí uma imagem, assim que estarão vendo e ouvindo esta conversa que estamos tendo nesta ocasião. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês e continue passando um dia cheio de grandes bênçãos da parte do nosso Pai Celestial. Deus lhes abençoe e Deus lhes guarde a todos.